Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos juntos. Segunda-feira, 14 de agosto, Semana Nacional da Família. Olha que graça, que bênção, que alegria. Estejamos juntos, caminhando, vivendo este momento tão bonito de olhar para a família. E olhando para a família, nós olhamos para a felicidade, olhamos para o desenvolvimento sadio da pessoa. E hoje também, no dia 14 de agosto, é o dia de São Maximiliano Kolbe. Olha só, no tempo dele, Maximiliano Kolbe é um santo do nosso tempo, né? Do nosso tempo. Ele estava nos campos de concentração. Lembrem dos campos de Hitler e os campos de concentração. E ele estava indicado para morrer. Na hora de fazer a seleção de quem iria morrer, ele não foi não foi chamado ele para morrer. Na fila, ele foi deixado de lado. O que ele faz? Como ele viu que na fila tinha um pai com crianças, com filhos pequenos, ele pediu então para ele morrer e deixar o pai cuidar dos filhos, ver o crescimento dos filhos. Ele é franciscano, Maximiliano Kolbe, e olha só que coisa bonita isso. Ele teve essa grandiosidade de morrer no lugar de um pai. E quando ele foi beatificado e canonizado, esse pai e seus filhos, essa família, estava presente em Roma. Olha que significativo, né? Que bênção, né? A doação deste franciscano, desse padre que doou sua vida, não teve medo de entregar sua vida para que um pai pudesse continuar vivendo e assim cuidando dos filhos, permitindo vida plena para os seus filhos. Então, neste dia tão especial, dia de São Maximiliano Kolbe, Semana Nacional da Família, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus deste dia 14 de agosto é de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é muito bonito, muito bonito. Eu gosto muito desse evangelho, né? Jesus, nessa sequência de fatos, Jesus prepara os apóstolos, os discípulos e prepara cada um de nós dizendo o quê? Como vai ser o fim dele, Jesus? Ele anuncia como vai ser o fim dele. E justamente o fim dele vai ser morto, vai ser sepultado, crucificado, morto, sepultado, porém ressuscitará no terceiro dia. Os apóstolos não gostavam dessa temática, que Jesus abordasse esse assunto com eles.
É a mesma coisa que nós, né? A gente não gosta que uma pessoa querida, ou dentro de casa, ou fora de casa, diz, olha, eu acho que eu vou morrer. A gente diz, não, para com isso, não fica brincando com essas coisas. E, no entanto, a morte é uma verdade. A morte é uma verdade. Ninguém vai escapar ileso disso, né? Mas a fé não se concentra na morte. Quem tem fé olha com a morte, olha para a morte como uma passagem, um detalhe. A morte nos conduz à vida. Qual vida? A vida de ressuscitado, contanto que tenhamos vivido bem a nossa vida. Então, essa foi a entrada do Evangelho de hoje. Jesus prepara os apóstolos assim, ó, de uma forma tranquila. Vai acontecer isso, 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 porém, no terceiro dia eu vou ressuscitar. De repente, entra um outro assunto. Os que criticavam Jesus, doutores da lei, fariseus, disseram para os apóstolos, olha, o mestre de vocês não está pagando impostos. E quando Jesus se encontra com os apóstolos em casa, não precisou que os apóstolos relatassem o ocorrido dessa intervenção daqueles que eram contra Jesus. Jesus fala com Pedro, porque já sabia que Jesus não precisava que alguém contasse algumas coisas. Ele sabia porque ele é o Filho de Deus, né? E olha só, Jesus fala com Pedro, Pedro, que te parece? Quem é que deve pagar impostos? Os filhos ou os estranhos? Isto é, os cidadãos daquele local ou os estrangeiros? Porque a lei que norteava a convivência naquele tempo estava desacreditada. A lei não podia afirmar que Jesus era filho, porque então eles teriam que abrir mão do como a lei estava sendo obedecida e também ensinada pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei e também pelos fariseus. Jesus ouve de Pedro, não, olha, quem paga impostos são os estrangeiros, os estranhos. Jesus, para não criar confusão, o que ele diz? Pedro, vai lá. Primeiro peixe que você pegar, vai ter a moeda lá, paga o imposto. Paga o imposto nosso, mesmo que nós sejamos filhos desta terra, pagam o imposto. Porque quem era filho não pagava, Israel não cobrava pelos seus conterrâneos, né, dos seus conterrâneos. Mas Jesus quis se antecipar, depois ele vai entrar nesse assunto mais adiante, quando ele vai dizer assim, ó, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus? É o nosso coração que é de Deus. Os impostos, as coisas desse mundo, ok, vamos dar conta disso. Mas Jesus tem clareza que nós somos cidadãos, mesmo sendo cristãos, nós somos cidadãos e, como tal, nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Mas o nosso coração é de Deus. O nosso coração é de Deus. Por isso que a gente reza junto. Vamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que São Maximiliano Kolbe interceda a Deus por todos nós e também pelos pais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.